Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Solange? Boa tarde a todos. Continuando respondendo a nossos telespectadores, né? Então nós vamos sempre assim, 2 vezes por mês respondendo e 2 vezes a doutora trazendo um tema novo, porque a lei muda todo dia, né? Se bobear 2 vezes por dia, não é verdade? E a doutora Fernanda sempre está muito bem informada, né? Estuda muito por isso é muito importante. E hoje nós vamos falar, como nós já falamos a semana passada, muitas pessoas, doutora, me perguntam, né? E com essa lei, com essa nova mudança aí, tem pessoas que falam assim, meu Deus, eu tô aposentada, né? Então vamos colocar mais claro. É possível acumular aposentadoria por idade ou por pensão por morte? A pessoa já tem aposentada. Aí vamos colocar assim, ela perde o marido. Ela pode também estar recebendo a aposentadoria do marido se ela já é aposentada? Solange, não é só com você que todo mundo faz essa pergunta e fica com esse sabe? Com a reforma, ou como houve uma mudança aí, todos ficaram com muito receio de pedir o seu direito, né? E nós nos deparamos direto, Solange, com pessoas que vêm assim, ó, o marido, a esposa falecido há mais de 1 ano. E ainda não entrou porque é aposentada. Não entrou porque a aposentada está com medo de perder a aposentadoria. Que às vezes era maior do que a do marido. Isso. E aí, olha, doutora? A gente fica assim perplexa de quantidade de pessoas que fica com esse será que eu vou? Eu não sei a resposta. E ficam com receio de reivindicar o seu direito. A reforma não extinguiu o direito de acumular aposentadoria com pensão. Não, essa é a que a gente pede para tirar da cabeça. Pode acumular, tá? Mas não teve. Mas e aí, por exemplo, ela não fica com uma porcentagem? Como que é? Então, assim, ela pode acumular, ela não tem que optar. Tá? Ela pode acumular os 2 benefícios. Eu vou passar alguns exemplos e depois a gente vai falar sobre essa questão de percentuais de acumulação. Porque não sei se você se recorda, numa entrevista, acho que já faz um bom tempo, que nós falamos que quando o aposentado, o segurado do INSS falece, a viúva ou os outros dependentes não vão receber mais 100% do que ele recebia. Nós já falamos isso, então se você não perde o programa Convite, você perdeu, entra no YouTube, dúvida, né? Entra no YouTube, Solange Magon, que tá tudo explicadinho lá. Isso, se deixar só um dependente, vai receber 60% da remuneração do segurado falecido. Independente se ela tem o benefício dela. Isso, né? Então, ó, eu coloquei assim um exemplo para a gente poder explicar. Porque se a pessoa está aposentada e o marido falece, digamos, ela está aposentada com um salário mínimo. Sim. E o marido também era aposentado com um salário mínimo. Ela pode e deve buscar o INSS para pedir essa pensão e vai acumular com os 2 benefícios. Lembrando que existe uma previsão na Constituição Federal de que nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo. Então, se ele recebia um salário mínimo, por mais que a lei fale que ela vai receber só 60% daquele benefício do marido, a Constituição Federal fala que nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo. Então, ela vai receber os 2 salários, tá? Então, tem que prestar atenção no conjunto de regras que vem sobre pensão por morte e analisar em conjunto com essas novas regras da pensão,
tá? Mas não deixar de observar que algumas previsões da Constituição Federal estão lá ainda e garante o seu direito de pedir essa pensão. Então, você não precisa optar, você pode acumular, tá? Tá, e aí, por exemplo, se a mulher já recebe 3 salários mínimos e o falecido é 4 salários mínimos, aí vai entrar naquela porcentagem. Isso. Assim, digamos, então vamos no seu exemplo prático aí, a esposa com os 3 salários mínimos e o marido deixou 4 salários mínimos. Então, desses 4 salários mínimos dele, vai ter essa redução de 60%, tá? Então, aí se aplica o percentual de redução de 60%, porque a aposentadoria dele era acima do salário mínimo. Entendi. Tá? Super bem explicado isso daí, né? Então, na realidade, o dela não vai mexer nada, mas o dele, né, passando de salário mínimo, vai ter os 60%. Vai ter os 60%. Isso. Aqueles que são benefícios do falecido acima do salário mínimo. Mas se ele receber o salário mínimo, a esposa vai ficar com o salário mínimo dele. Vai ser o 100%. Tá? E o trabalhador rural pode acumular aposentadoria por idade rural com a pensão por morte? Pode. O rural também? Existe um receio muito grande, eu trouxe também isso como um questionamento, porque existe as previsões legais, nessa mesma lei que trata das aposentadorias do trabalhador urbano, também tem as previsões e o reconhecimento do direito desse trabalhador rural. Se ele tem direito à aposentadoria, ele também tem direito a essa pensão por morte, tá? O único benefício que não transfere para os seus dependentes com o óbito é o benefício de amparo assistencial, aquele BPC-LOAS que nós já falamos algumas vezes. Ele, como é um benefício que você não precisa pagar o INSS para ter direito, ele é só uma assistência, ele não transfere aos seus dependentes. Mas o trabalhador rural também tem direito à aposentadoria. Ele também contribui para o INSS, seja no regime de economia familiar, seja trabalhando para terceiros, seja tendo sua própria propriedade, ele também preenche os requisitos da lei para ter direito a essa aposentadoria. E se esse trabalhador rural aposentado falecer, vai deixar pensão por morte para a esposa, sim. Entendi. Nós nos deparamos direto com pessoas que falam: mas ele era trabalhador rural, acho que eu não tenho direito. Tem sim. Tem. Tá. E quais outros benefícios podem ser acumulados com a pensão por morte? Digamos que esse marido faleceu, deixou a pensão para a esposa, mas a esposa está trabalhando, ela não está aposentada. Digamos que a esposa está trabalhando, ela de repente ela é registrada, mas fica doente. Ela pode acumular a pensão por morte com o auxílio doença. Tá, entendi. Tá? Não podemos deixar de esquecer que essa questão da acumulação da pensão por morte é com aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Os demais benefícios, como essa questão do auxílio acidente, que se a pessoa se machuca no trabalho e fica com sequelas, ela vai poder receber até a aposentadoria dela metade do valor que havia dessas contribuições, tá? Então ela pode ter direito ao auxílio doença, o auxílio acidente, ela pode ter direito ao auxílio reclusão. Digamos que o filho dela cometeu algum ilícito aí, foi preso, ela pode receber o auxílio reclusão do filho e acumular com essa pensão por morte do marido. Ela também pode receber salário maternidade, tá? Esses são todos outros benefícios previstos na legislação que pode estar que são decorrentes das suas contribuições
ou dos seus vínculos de dependência com outras pessoas do grupo familiar, como é o auxílio reclusão. Entendi. Se o filho é preso e ele morava com essa mãe, a mãe pode pedir esse benefício. Entendi. Tá? Digamos que o filho também falece. Era um filho solteiro maior, mas que morava com a mãe, e a mãe dependia também economicamente desse filho. De repente ela pode ter essas duas pensões, porque são segurados distintos. Digamos que o marido faleceu, mas ela estava namorando e engravidou. Ela vai ter direito ao salário maternidade. Entendi. Tá? Então, não deixar de pleitear os outros benefícios previdenciários porque está recebendo a pensão por morte. Nós estamos vendo muito corriqueiramente as pessoas nos procurando que deixam de pedir os outros benefícios que têm direito porque está com a pensão. Porque tem medo de perder. Medo de perder a pensão. Então, e como ficou a acumulação dos benefícios de aposentadoria por idade ou tempo de contribuição com pensão por morte após a reforma da Previdência? Essa parte que nós vamos tratar é o que as pessoas têm que fazer uma conta antes de pedir, porque tem essas reduções de percentuais conforme o valor da aposentadoria e o valor da pensão por morte, tá? Porque o INSS, antes da reforma, o segurado podia acumular as duas integrais, certo? Após a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, o que mudou foi a forma de cálculo. O quanto vai poder acumular somando as duas, a aposentadoria e a pensão. Então, vai vir o valor integral do benefício mais vantajoso. Se a aposentadoria é valor maior, ela vem integral. E aí, se a pensão é menor, considerando aquele 60% para um dependente só, ela vai ter um desconto das faixas, dependendo do quanto que vai somar dos dois. Vai ter esse desconto de 60% do valor que exceder um salário mínimo, no limite até 2 salários mínimos. Lembra que eu falei? Se ela recebe a aposentadoria num salário mínimo e o marido era um salário mínimo, somou 2 salários mínimos, então vai acumular os dois, tá? Vai ter um desconto de 40% do valor que exceder da soma desses dois entre 2 e 3 salários mínimos, tá? Somou os dois benefícios, está entre até 3 salários mínimos, vai ter 40% de desconto no benefício menor, tá? Aí, digamos que somou essa aposentadoria mais a pensão, ficou entre 3 salários mínimos e 4 salários mínimos, vai ter um desconto ainda de 20% do benefício menor, tá? E digamos que somou esses dois, aposentadoria e mais pensão, a soma desses dois dá mais de 4 salários mínimos, vai ter um desconto de 10%. Quanto mais vai subindo, mais vai ter um desconto. Isso. Mas pelo menos não precisa estar escolhendo um ou outro. Não é verdade? Que o povo tinha medo aí, né? Pode estar entrando. Essa ideia de que não poderia mais acumular e teria que optar não existe. Não existe. Mas existe agora percentuais de descontos e de valores que pode acumular. Então você aí que ainda não entrou, procura entrar, porque você vai receber. É melhor, que eu sempre falo assim, um passarinho na mão do que 2 voando. Ou não é? Não é verdade? Isso aí. Doutora, muito obrigado pelas dicas, né? Depois nós vamos ter mais tempo, mas tem mais pergunta ainda, né? E ao decorrer do nosso programa nós vamos estar respondendo. Eu já deixo aqui para o próximo encontro nosso para falar da tese da revisão desses descontos que nós já estamos com revisão? Tá?
da inconstitucionalidade desses descontos, porque isso tem reduzido os valores dessas pensões muito desproporcionalmente. Então já existe uma tese que nós, estudiosos da Previdência, já estamos propondo e já temos decisões judiciais favoráveis declarando a inconstitucionalidade dessa regra. Então no próximo programa a gente vai falar um pouquinho disso. Tá, obrigada, tá bom? Doutora? Então fica para você o nosso quiz da Previdência. Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.